Bom dia. Eu demorei um pouco para continuar a minha história porque tive alguns probleminhas e eu tive que realmente dar uma paradinha, sabe? Mas hoje eu tô aqui para continuar a minha história. Meu companheiro já tá aqui hoje, mas é só para me fazer companhia mesmo, porque ele gosta de me fazer companhia. No vídeo anterior, eu contei pra vocês até onde eu me lembrava de 7 anos, sabe? Até mais ou menos 10 anos. Hoje eu vou contar pra vocês dos 10 anos e um pouco mais. Eu botei a música de fundo do Jim porque em homenagem a ele, né? Ele tá indo pro exército. Infelizmente, eu não vou dizer que eu vou. Claro, todos nós estamos tristes, mas é a cultura deles. Vamos aceitar isso e apoiá-los e esperar até 2025 a volta deles. Vamos esperar que isso aconteça bem antes, né? E eu acho que ele deixou conteúdo para que a gente possa conviver com essa saudade, com essa ausência. Eu acho que não vai ser tanta ausência assim, né? Bom, mas tá aí. Eu deixei com música de fundo, o Jim tocando, o Jim cantando. E eu queria começar contando pra vocês. Eu parei do ponto até os 10 anos. Pois é, gente, dos 10 anos em diante, eu fui tendo mais entendimento da vida. E a coisa foi piorando na minha cabeça, porque eu comecei a entender muitas coisas, muitas brigas, muitas coisas da vida, né? Eu comecei a entender o porquê de muitas coisas. Então, houve uma separação de meus pais nessa faixa de idade, mais ou menos. Meu pai, como um militar muito temido do Vitória da Conquista, prendia muito bandido. Então, houve uma separação. E no meio dessa separação, nós fomos para outra casa e meu pai ficou sozinho na casa, que era nossa. Então, muitas coisas aconteceram. Eu não venho ao caso detalhar, para não prolongar, sabe? Mas eu me lembro que naquela época meu pai, uns bandidos pegaram meu pai e bateram muito nele, porque eram muitos. Bateram muito nele, muito. Então, eu me lembro que eu ia todas as tardes ficar com ele, ele sentia muitas dores que ele tomava, ele bateram nele de pau. Foi muita paulada que deram no meu pai. Mas depois ele ficou bem, depois ele e minha mãe reataram, passamos por algumas dificuldades, algumas coisas, mas eles reataram. Mas nada mudou, tudo continuou, as brigas continuou, entendeu? As brigas continuaram e eu fui crescendo com esse clima. Quando eu tinha uns 13 anos, eles resolveram vir embora para Salvador. Viemos embora para Salvador, fomos morar no bairro do Uruguai, um pouco tempo, depois mudamos para Capelinha de São Caetano. E fomos vivendo, né? Vivendo, mas as brigas continuaram, meus pais dormiam em quartos separados. Eu fui entendendo muitas coisas, que eu estava com 13 anos e pouco, 14 anos, e eu comecei a minha evolução de depressão. Mas ninguém nunca reparava que naquela época, poxa, há 50 anos atrás, quem ia reparar uma pessoa com depressão? Ninguém ia reparar, uma criança com depressão. O povo não se preocupava muito com isso. Então, passou e... Deixa eu colocar o tablet aqui. Aí passou, completando 14 anos. Ela não tinha amizade, eu tinha uma única amiga. Que era assim, pra mim ela era um porto seguro. Eu via nela, assim, talvez o que eu quisesse ser
assim, psicologicamente falando, sabe? Ela tinha uma segurança, era uma menina muito bonita, o nome dela era Noêmia Nascimento. Era a única amiga que eu tinha. Eu não tinha muitas amizades, eu não sabia fazer amizades, porque eu não gostava muito de conversar, né? Então essa era a minha única amiga, era a pessoa onde eu me desabafava, onde eu chorava, onde ela conhecia as minhas virtudes, onde minha família conhecia só a rebeldia, aquela menina, sabe, rebelde, teimosa. Minha família só me via assim, como uma ovelha negra. Eu sempre gostei muito de rap, de rock, e gostava um pouco de dança de rua. Naquele tempo já tinha dança de rua, certo? Já tinha dança de rua. Não é uma coisa muito assim, mas tinha. Sempre gostei de jazz também, entendeu? Ouvi muito Dana Summer, Dana Summer, como que fala, né? Hoje eu nem sei mais se ela tá viva, se ela ainda existe, porque eu não ouvi mais. Mas aí as brigas entre meu pai foram continuando, sabe? Meus irmãos crescendo, já tinha um mais velho casado. Não, o primeiro casado, já era casado, e o segundo, que era. O primeiro foi de criação. Aí tinha o segundo, que era o filho original, que era o mais velho mesmo da família. E ele já era casado, já tinha um filho, uma véspera de 2. Eu já estava caminhando para. Já tinha 14 anos, estava caminhando para 15 anos. Quando meu pai resolveu sair de casa, realmente eles se divorciaram. Antigamente era se desquitaram, hoje se divorciam, mas antigamente se desquitavam. Então meu pai e minha mãe se desquitaram. Eu não conseguia aceitar aquela situação. Aquilo me fez muito mal, porque começamos a passar muitas dificuldades. Meu pai começou, sabe, segurar as coisas, até minha mãe lutar na justiça para conseguir uma pensão e tal. Minha mãe começou a trabalhar muito, minha mãe já estava com 42 anos, sabe? Começou a trabalhar muito, muito mesmo, 42, 43 anos eu acho. Acho 43 anos eu acho, que minha mãe tinha 44. Então, desculpa, então eu comecei a ficar muito mal, e eu tinha como apoio essa amiga. Eu estava perto dos meus 15 anos quando meu pai saiu de casa, e eu tive a minha primeira tentativa de suicídio. Naquela época eu não entendia muito como se praticava um suicídio. Um tiro na cabeça, uma faca no peito. Eu não tinha coragem para isso. Então o que eu fiz? Eu cheguei num armazém, eu comprei muito comprimido. Um monte de comprimido. Machuquei tudo, fiz um café bem forte, mas bem forte, joguei tudo dentro e tomei aquilo. Pra mim, aquilo ali era uma coisa que, né, que ia me fazer mal, de alguma maneira ia me fazer mal. Ou eu tava querendo chamar a atenção, não sei bem, é uma história muito complexa essa coisa dessa, né? Você não sabe bem o que você quer naquele momento, se você realmente quer morrer, se você quer chamar atenção, se você quer trazer o meu pai de volta. Eu não consegui entender direito. Eu sei que eu passei muito mal, eu comecei a inchar muito, sabe? E me levaram para o socorro porque eu tinha deixado uma carta tal, dizendo alguns motivos. E, gente, eu vou explicar uma coisa. Eu não estou citando o nome de irmãos aqui porque eu não quero contar a história deles. Eu estou contando a minha, o meu ponto de vista, o meu ver das coisas, o que eu passei. Eu tenho uma história com essa música, eu vou contar, mas já foi aos 60 anos, vou chegar lá. Então, eu fui para o hospital, tomei lavagem e tal, lavagem estomacal, né, que os médicos fazem naquela época, sei lá como era. Aí me fizeram aquela lavagem estomacal e tal, eu fiquei 2 dias no hospital. Aí a minha tia, que hoje é falecida,
foi me buscar. Essa minha amiga foi, sentou na minha cama, chorou comigo, não faça isso, amiga e tal. E aí eu completei meus 15 anos. No dia 7 de abril completei meus 15 anos e comecei também a mudar. Comecei a mudar. Aquela menina doce, minha amiga que me disse isso, que eu era uma menina doce, meiga. Eu comecei a mudar, realmente comecei a ser rebelde. Eu comecei a ser rebelde. Comecei a ser. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera. Comecei a ser rebelde. Rebelde, respondona, muito respondona. Sempre fui muito respondona, sabe? Sempre bati de frente com qualquer pessoa, sabe? Morria no meu carro, eu batia de frente. Batia, eu brigava, eu saía na mão. Desde pequena, eu saía na mão, na escola, para defender irmão, para defender irmã. Mas eu nunca tinha amigos, Então, porque eu era uma pessoa que eu nunca, sabe, confiei muito em ninguém. Porque eu cresci num ambiente de muitos atritos, de muita briga, entendeu? Então, de muito, eu não vou dizer violência, porque eram só ameaças, mas já houve contato de briga. Me lembro de uma vez meu pai e minha mãe se tracaram, eu grudei nas costas do meu pai, larga minha mãe, eu acho que eu contei isso na parte anterior. Então eu fui passando, os anos foram passando, comecei a estudar, saía de Capelinha, São Caetano, estudava aqui no Edgar Santos, na Fernanda Garcia. Estudei no Edgar Santos, no ginásio, estudei no Edgar Santos. Minhas duas irmãs estudavam pela manhã e eu estudava pela tarde. Sempre fui muito inteligente, sabe? Eu não lembro não, sempre fui muito inteligente, sempre fui muito... Eu sempre pegava as coisas no ouvido e no olhar. O tempo foi passando, a minha rebeldia foi aumentando, eu fui me sentindo inferior, entendeu? Era muito magrinha, eu pesava 45 quilos, 1,55m, pesava 45 quilos, quase não tinha busto, não tinha perna, não tinha nada, eu era muito magrinha. E eu me sentia muito mal, eu era muito branca, eu me sentia muito mal. Eu achava aquelas pessoas bronzeadas, bonitas, sabe? E os anos foram passando, eu não gostava da minha pessoa, isso me deixava muito rebelde. Até mudamos para uma outra casa. O segundo irmão casou-se, aí teve um menino. Não vou citar o nome dele aqui, mas ele teve um menino, né? O primeiro casamento dele teve um menino. Ele entrou para a polícia militar e as coisas começaram um pouquinho a melhorar. Minha mãe começava a costurar muito, eu comecei a costurar muito cedo também, sabe? E eu ajudava ela na costura. Já estávamos em uma outra casa menor, porque a maior a gente não podia mais pagar, meu pai já não estava mais em casa, para outra casa menor. Então, eu me lembro que eu apanhei de meu irmão, porque eu brigava com os vizinhos. Eu batia a boca, eu botava a mão na cintura e eu brigava mesmo. Qualquer pessoa que me ofendesse, eu brigava. Eu atropelava, sabe? Atropelava. Sempre fui muito sozinha. Tenho duas irmãs, mas elas duas eram muito unidas, sempre foram muito as duas juntas. Eu sempre fiquei muito sozinha. E já estava completando 16 anos, caminhando, sabe? Fui embora. Fui para a Vitória da Conquista, atrás do meu pai. Fiquei um tempo com ele lá e tal. Quando foi aos 17 anos eu retornei para casa. Foi quando a minha mãe, com o tempo, com 44, 45 anos, minha mãe teve a primeira crise de AVC. Minha mãe teve o AVC de muito trabalho, de muita luta, sabe? Minha mãe sozinha. Então minha mãe teve um AVC e isso, ela ficou em coma, ela não reconhecia ninguém. O meu sobrinho pequeno, o meu irmão já estava separado, já tinha separado da primeira esposa dele, já estava vivendo com outra pessoa já, uma pessoa maravilhosa, minha cunhada, não vou citar nomes também, já tinham outros filhos. E meu sobrinho, que a minha mãe criava, desde que nasceu, quem criou foi a minha mãe, a mãe dele já tinha ido embora. E a gente criou. Minha mãe teve a primeira crise de AVC. Isso na Capelinha São Caetano. E essa crise não deixou ela com sequela. Ela ficou um bom tempo em coma, no hospital, ela não reconhecia ninguém.
Mas aí com o tempo ela foi se recuperando, mudamos para o Campo Grande, para a Ladeira da Fonte, a minha tia morava lá, entendeu? Minha tia morava na Capelinha, uma das irmãs dela morava lá no Campo Grande, na Ladeira da Fonte, e nós mudamos para lá para ficar perto. Minha tia levou a gente para morar perto, para ela estar olhando, minha mãe sozinha, a gente pequena, eu estava com 17 anos, minhas duas irmãs eram menores, uma estava com 14, eu estava com 17 anos, uma estava com 14, a outra com 10, com 12, 13 anos, né? Meus irmãos maiores começaram a trabalhar, então as coisas foram se ajeitando, né? Minha mãe parou um pouco de costurar, porque eu costurava junto com ela, costurei muito junto com ela, era muita remessa grande de costura, para algumas lojas aqui de Salvador, né? E muitas coisas aconteceram que também, sabe, foi coisa de irmãos, que não vem ao caso eu falar, já disse isso, que aqui é a minha história. Mas a minha rebeldia só aumentava, é porque eu não sei, gente, eu não sei falar muita coisa, entendeu? Eu não sei explicar com palavras. Eu sei que eu me tornei uma pessoa muito rebelde. A única amiga que eu tinha, a gente se distanciou um pouco, porque ela ficou no Capelinha São Caetano, mudou para a Fazenda Grande e eu vim para o Campo Grande. Ficamos um tempo no Campo Grande, eu trabalhei um pouco com manicure, continuei fazendo minhas costurinhas, algumas costurinhas, fingindo que ia para a escola. Sim, mais um detalhe, eu aos 16 anos, eu vinha para a escola, numa ligação, que eu passei um ano inteiro vindo para a escola, sentava no Campo Grande, ficava ali desenhando, porque eu sempre gostei muito de desenhar. Então eu ficava ali desenhando e não ia para a escola durante quase o ano inteiro, com 17 anos. Aí eu cheguei, chamei a minha mãe e disse para ela: mãe, a senhora está gastando dinheiro de transporte à toa. Não estou indo para a escola. Eu tenho um ano, desde o começo do ano que eu não vou para a escola. Eu vou para a escola e sento na praça até da hora de vir embora. Eu fico ali desenhando, eu tinha muitos cadernos de desenho, desenhava muito. Eu desenhava imaginários. Eu criava coisas na minha mente, eu desenhava, entendeu? Desenhava o mar com aquelas ondas, com o rosto de uma mulher, com aquelas ondas, o cabelo, as ondas, barquinho adiante, lágrimas nos olhos, sempre desenhava. Gostava de desenhar o rosto, sabe? Eu sempre gostei de desenhar o rosto e sempre com lágrimas, porque eu sempre chorei muito. Eu chorava sozinha, eu chorava escondido, eu ia pra praça, eu sentava na praça, atrás de uma árvore, desenhando, e eu chorava. E foi passando. Minha mãe foi se recuperando, começou a vender produtos, né? Antigamente era AP, eram produtos de beleza, ela vendia muito para ajudar a sustentar, meu irmão era protético, então começamos a melhorar um pouquinho, entendeu? Minha mãe começou a juntar um dinheirinho e eu, rebelde, eu estava caminhando para 18 anos, mudamos para região velho da Federação. Mudamos para região velho da Federação, que a minha tia também tinha mudado para lá, então fomos também ficar mais perto. Ali eu já estava caminhando para 18, então quando reencontrei essa minha amiga, e ela me colocou, ela era gerente da Ótica Teixeira e me colocou para trabalhar junto com ela. Trabalhei 6 meses, 8 meses com ela, lá, como vendedora. Depois saí e comecei, sabe, a fazer um trabalho de vender, meu Deus do céu, o que, meu Deus, era a pólice de seguro, era pelos interior aí, era uma semana em cada interior, ela estava com 19, 20 anos, muitas coisas aconteceram, minha família nem sabe nesse trabalho que eu fiz, foi tentativa de estupro pela pessoa que levava a gente na Kombi, carregada, foi noite com porta trancada dentro de pensão, no interior, então tudo isso, minha cabeça, sabe, eu não dormia, eu viajava, mas eu não dormia, eu gostava de tocar violão, eu tocava meu violão, e muitas coisas aconteceram na minha vida. Teve coisas que aconteceram também que eu não vou contar aqui porque é um problema muito íntimo, sabe, mas que afetou muito a minha mente. Foi tentativa de estupro por parte de
por parte de uma pessoa quase que da família, que eu tive que me calar durante muitos anos. Muitos anos. Eu não contei pra ninguém porque eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha de contar. Mas foi uma coisa que me atingiu muito. Foi na minha ida, quando eu fui pra casa do meu pai, eu tava com 16 anos. Eu fiquei uma época na casa do meu pai, 16 anos, entendeu? Ficamos na casa de um irmão, porque eu e meu pai sozinho, até meu pai alugou uma casa. Muitas coisas que eu não vou falar aqui porque eu tô dizendo que coisas acontecem na vida das pessoas que pai e mãe não sabem. Pai e mãe não sabem. É por isso que às vezes eu sempre fiquei muito alerta nas coisas na vida dos meus filhos. Eu sempre participei muito, eu tenho 3 filhos. Eu participei muito, posso ter errado muito, mas eu participei muito. E foi passando os tempos, eu já estava com 19 anos, 20 anos, namorava uma pessoa, ainda era uma moça, não conhecia a vida sexual ainda. Quando aos 21 anos eu conheci uma pessoa assim, em uma semana eu engravidei. Em uma semana eu engravidei. Mas aí começou uma outra história de vida. Eu já era depressiva, eu já tinha problemas de insônia, eu já tinha meus traumas, eu já tinha meus sonhos aniquilados pela vida, entendeu? E eu me sentia inferior, eu me sentia com tudo que aconteceu da minha vida, perante a família, teve muitas coisas em famílias que eu não quero citar porque atinge familiares, não a minha família, pai, mãe, filho, mas atinge familiares. Essa parte eu não quero contar para vocês, que é uma parte que faz parte de outras pessoas e eu não quero falar. É aqui que eu estou para contar sobre mim. Então foram coisas que me atingiu também, atingiu muito, sabe? Então, gente, foi isso. Eu contei agora pra vocês até os meus 21 anos, porque foi quando eu engravidei do meu primeiro filho, que aí vem uma outra história muito pesada. Eu estou procurando muito pesada, sabe? É uma história que eu quero deixar para o próximo vídeo, porque já está completando 30 minutos que eu estou falando. Então, eu fiquei grávida e a partir daí, no próximo vídeo, eu vou começar a falar para vocês a minha vida de mãe, a minha vida adulta, entendeu? Quando eu me tornei uma pessoa adulta. Quando eu recolhi os meus sonhos, eu recolhi muitas coisas da minha vida e tive que ser uma mulher adulta, uma mãe, que eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe muito cedo, eu não pari. Mas eu fui mãe muito cedo, quando a minha mãe, aos 45 anos, teve um derrame cerebral. E o meu sobrinho, eu e meu irmão, que eu digo assim, se um dia ele ouvir esse vídeo, ele vai saber. Ele foi um pai, ele foi um irmão. Me deu muitas broncas, sabe? Deu muitas broncas. Mas é um dos mais novos, sabe? É um dos mais... O quinto, depois de mim. Eu não vou citar o nome dele. Mas é o quinto filho. O quinto filho. É o quinto filho. Ele foi o quinto filho. Entendeu? Quinto... Depois veio outro, depois veio eu. Então, eu não vou citar o nome dele, não quero citar o nome dele, mas ele foi um pai, ele foi um amigo, ele foi uma pessoa maravilhosa, entendeu? Mas eu vou deixar isso para contar depois. Até agora eu tô contando essa parte para vocês. Mas agora, gente, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o meu companheiro, este menino maravilhoso, que é o meu afilhado. Ele, assim, ele faz questão de estar sempre assim, gravando comigo. Deixa eu encostar a cadeirinha um pouquinho pra cá. Ele ama o J-Hope, ele ama de mim, ele ama o B-Jazz. Ele gosta muito do B-Jazz. E ele gosta de, assim, até se vestir um pouquinho assim, sabe?
Ele acha que a calça aqui é igual de Jukun, a camisa é igual do J-Hope, entendeu? Tem um boné também. Ele não trouxe o chapéuzinho dele hoje, que podia ter trazido, pra ficar mais bonitinho. Mas tem aqui o emblemazinho do BTS. Aqui também é do BTS, gente, ó. Sabe? Ele... Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o rap. O rap do J-Hope. Você gosta, né? Gosta muito. Então fala aí para os nossos ouvintes do canal. O que você gostaria de falar hoje do J-Hope? Aquele que dançou, o Mori, que você dançou. Ele tem um coração muito rápido como os meninos do BTS. É, né? Eles são muito bons, né? O apelido dele é Salzinho. É Salzinho, o apelido dele é Salzinho. Gente, ele é um menino maravilhoso. E eu acho... O nosso Salzinho. Agora nós vamos ficar aqui por hoje, certo? E eu quero mandar um beijo pra vocês. Quero dizer que amo vocês porque eu aprendi a amar o meu próximo, certo? Então, a gente fique com Deus e até a próxima.